No tempo de liderança do PSB, quem ocupa agora a tribuna é o deputado Bebeto, da Bahia. Ele vai falar por 6 minutos, vamos acompanhar. Tenho em conta que este é um momento histórico para o Brasil, não apenas pela definição que nós iremos adotar no domingo, mas, sobretudo, pela capacidade de homens e mulheres que aqui estão de historicizar a trajetória deste país nas suas diversas fases políticas, mas também ter a oportunidade de refletir sobre os caminhos que nós desejamos a par da decisão que iremos adotar a partir do domingo sobre que país nós queremos, sobre que composição nós queremos que reflita, portanto, o equilíbrio, as forças políticas brasileiras, sobretudo pela trajetória que partidos importantes desta casa têm na luta democrática, na luta pela afirmação da democracia brasileira, cujos partidos eu os respeito nas suas trajetórias e que neste momento aqui haverão também de ser chamado pelas suas próprias histórias a refletir, não apenas em função de um sim ou não, mas a refletir sobre a nossa trajetória e os nossos compromissos ao largo da história política deste país. Digo isso, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, porque eu tive e tenho a oportunidade de estar num partido, o PSB, cuja trajetória, desde a fundação deste partido, por João Mangabeira, um democrata, alguém que visionariamente verificou que caminhos, de que forma nós poderíamos estabelecer medidas para afirmar a democracia brasileira, construir projetos de desenvolvimento nacional e afirmar a cidadania do nosso povo pelos seus direitos. Este partido que tem história, este partido que tem uma trajetória e que me orgulho de estar presente em seus quadros, é o partido que Eduardo Campos, o ano passado, na eleição de 2014, com facho de lucidez política, com clareza do seu papel, mesmo rompendo com o PT pelas condições econômicas, sociais, pelas dificuldades que nós assistimos de conduzir a economia do Brasil, ele não perdeu e jamais deixaria de ter o facho de lucidez que caracterizou a sua ação, o seu pronunciamento, mas sobretudo a sua decisão de apresentar-se ao povo brasileiro para debater um projeto de nação, para debater um projeto de país. Tenho orgulho de estar neste partido e não sou do PT, nunca fui do PT, mas a mesma lucidez que teve o companheiro Eduardo Campos, eu quero trazer à cola, a lume neste processo para refletir, embora meu partido tenha uma posição. Eduardo Campos dizia, ao romper com o PT, que rompia por algumas condicionantes, entre elas, orientação equivocada da economia, a crise do federalismo brasileiro, a necessidade de um novo pacto político para o Brasil, porque o pacto político mofo, que colocava centralmente o PMDB com o PT como sócio majoritário do empreendimento eleitoral, produzia, sem sombra de dúvidas, uma condição estrábica à política brasileira e, porquanto interessava a ele mandar o PMDB ir para casa, colocar o PMDB na oposição. Ao facho, portanto, ao par desta decisão, desta clara evidência política do Eduardo, aqui eu quero rapidamente refletir algumas dessas condições, não sendo eu um petista, portanto, fiz campanha para Eduardo, trabalhei para Eduardo, trabalhei para o PSB, portanto, alguém que não está submetido a qualquer ditame e não se soma a esta ideia do golpe, porque está claramente esculpido na nossa Constituição, mas também não pode, ao assim considerar, deixar de levar em consideração este processo que nós estamos vivendo. Este não é só um processo de natureza jurídica, de natureza política, é um processo reclamado constitucionalmente, e aqui estão parte daqueles que foram constituintes originários e sabem muito bem o valor que nós devemos devotar à democracia, tendo como centro respeito à lei, respeito à nossa Constituição. Este processo, senhor presidente e senhores deputados, à luz dos princípios constitucionais, não se pode negar que este processo também deve ser entendido como um corolário de garantia da dignidade humana e dos direitos da própria sociedade. O impeachment consagra, sem sombra de dúvidas, pela Câmara
e pelo Senado, pelas competências constitucionais e legais, que esse respectivo processo, o procedimento, impõe a todos nós sermos verdadeiros guardiões da democracia. Essa atribuição, evidentemente, impede que mesmo a análise mais preliminar da denúncia seja dissociada de critérios jurídicos. A regra contida no artigo 86 da Constituição de 88 somente admite a acusação contra o presidente da República por crime de responsabilidade tipificado em lei especial, condicionado à recepção da denúncia existente, ao menos em tese de crime desta natureza, sob pena de ser rejeitada liminarmente. Ora, a própria DPF, que nós vimos sendo prolatada pelo STF, diz que assim não sendo, nós não estamos no parlamentarismo. Qualquer que seja a medida afastada, portanto, desta condição jurídica substantiva, significaria uma censura. Para falar pelo PPS, segue a ordem, deputado Arnaldo Jordão.